Eu vou medo. Muito bem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast, o seu podcast de negócios na vida real, sem filtro. Eu sou o Lúcio Aleixo Filho, sou sócio proprietário aqui do Estúdio 767, a casa desse podcast. Se quiser seguir a gente do estúdio, @767 Estúdio no Instagram. Nesse podcast, pessoal, falamos com empreendedores de verdade, como você. Somos empreendedores, barriga no balcão. O nosso objetivo é te dar insights valiosos aí para que você possa evoluir no seu próprio negócio. Então, se você gostar do nosso conteúdo, dá seu like, curta, compartilhe, clica no sininho aí, que vai ser muito importante para a gente crescer nosso canal, continuar trazendo convidados aí de grande expressão nacional, como é o nosso convidado aqui hoje, que a gente vai entrevistar daqui a pouco e introduzir. Mas primeiro eu vou falar de meus co-hosts mais uma vez. Quem que quer aparecer primeiro? Eu começo, né? Você Porque começa? se o Antônio começar a falar, ele fica 5 minutos falando, se apresentando. Claro. E perde aí, o pessoal sim. para de seguir, para de acompanhar. Mas aproveitando, você que está vendo aí, que vem acompanhando o podcast, tem alguma crítica, alguma sugestão, escreve aí, faz um comentário, curte pra gente, compartilha com quem você pode achar que vai fazer sentido, tá acompanhando aqui. Crítica, o Antônio apaga todas. Isso. Então, pode fazer, mas vai ser apagado. Tô brincando. Pode fazer, a gente lê, mas depois a gente apaga, mas a gente lê, a gente recebe. Eu sou Lucien Newton, sou especialista em franquia, nasci no mundo do franchising. Sou vice-presidente da 300, Ecossistema 300, cuido da parte de consultoria, principalmente preparando negócios para crescer com franquia. O Ecossistema 300 é um ecossistema formado por mais de 90 redes de franquia, com mais de 11 mil franquias vendidas. Então, hoje é um dos players mais relevantes do franchising mundial e eu tenho muita honra e muito orgulho de fazer parte. Bem, vou passar a palavra para o meu amigo co-host, que vai ficar agora 5 minutos contando o tão foda que ele é. Vamos lá. Bota no reloginho e depois vocês fazem a diferençazinha de quem fala muito. Eu sou Antônio Bortoleto, sócio-diretor do Clube de Permuta, a maior plataforma de permuta multilateral da América Latina. Eu sou também diretor da Associação Brasileira de Franchising. Sou colunista também da Itatiaia, a maior rádio desse nosso país. Cala a boca, Luciano. E turma, hoje nós vamos receber um cara aqui que vai mexer com a sua cabeça de tal maneira... Gostou, né? Vai mexer com a sua cabeça de tal maneira que vai fazer, a hora que acabar de assistir esse episódio, você querer compartilhar, curtir, comentar e também voltar e ouvir de novo, porque não é todo dia que a gente recebe nessa bancada aqui um cara com uma história e uma bagagem tão grande quanto o Lui. Eu vou falar rapidamente, Lui, um resumo que a gente faz para te apresentar, porque... Me deram 2 folhas de apresentação, vou tentar resumir um parágrafo, irmão, porque você tem história demais. Falei que ele ia ficar 5 minutos. Pois é, mas agora eu vou falar do Lui, que é mais importante. Louis Bourlamaque é um estrategista de negócios e especialista em cultura organizacional, com mais de 3 décadas de experiência. A idade do Luciano. Ele construiu sua trajetória transformando organizações por meio da interseção de estratégia, gestão e pessoas. Além de fundar a Taijeta, uma empresa de tecnologia que utiliza algoritmos para mapear e modificar padrões culturais dentro de empresas. Que eu quero saber demais sobre isso, Lui. Lui também criou outras 2 empresas focadas em consultoria de gestão e formação de lideranças, com uma abordagem inovadora, que ele vai falar aqui mais com a gente também, e a sua visão está ancorada na aplicação de metodologias próprias, como a teoria da fluidez e o método CFR de cultura organizacional, ambos voltados para aumentar a eficiência cultural nas empresas. E só dentro dessa brincadeira, e no tempo que ele não tem, ele escreveu mais 9 livros. Então, seja bem-vindo, Lui, é um prazer te ter aqui, meu irmão. Estou muito ansioso para ouvir e aprender contigo hoje. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado pelo convite e a todos aí que estão escutando e vão assistir esse podcast. Espero que seja bastante inspirador para que a gente possa olhar para frente sem medo. Será, meu irmão. Sem dúvida será. Com certeza. Me fala aqui, vamos começar com a primeira pergunta? Você quer fazer, Lúcio? Não, eu acho que seria legal a gente começar com
Você fala muito de cultura organizacional. Eu vi sua teoria da fluidez, das organizações elas serem mais horizontais, né? Mais flexíveis. E a gente tem visto na sociedade hoje uma mudança muito brusca. Eu vejo dois fatores bem importantes que aconteceram nos últimos tempos, que primeiro a inteligência artificial sendo adotada aí de uma forma bem ampla no mercado, e quem não adotar eu acredito que vai ficar para trás, né? E no mundo pós-pandemia, essa adoção de home office, todo mundo já ficando em casa, que tira aquela convivência humana de dentro do escritório. Como é que você vê esses dois fatores aí mudando a cultura das empresas nos dias de hoje? Eu vejo que, primeiramente, a cultura ela é um reflexo de padrões coletivos, que é um reflexo de padrões individuais. Os nossos padrões têm sido influenciados pelo avanço da sociedade. As facilidades que a gente tem recebido nos últimos anos, de certa maneira, ela tem se convertido em mudanças e ideias disruptivas e, ao mesmo tempo, um emburrecimento geral das pessoas. Como que o emburrecimento se dá? Primeiramente, porque nós temos facilidade. Pega os meninos, por exemplo, mais recentes, que eles sabem fazer conta de somar, de subtrair e de fazer conta de dividir e multiplicar. A maioria não sabe. Não sabe. Outra, se você começar a pegar do ponto de vista semântico, eu estudei muitos anos neurosemântica, o volume de palavras que as pessoas estão usando hoje para poder expressar o que elas pensam, ela é menor. Se você tem menos palavras, você tem um emburrecimento e um empobrecimento na maneira linguística. Dividir. Quando você pega uma inteligência artificial, onde você tem vários instrumentos, um deles é o ChatGPT, onde você começa a aprender a fazer a linguagem de prompt, para exatamente conseguir chegar nas informações mais rápidas, você não está exercitando pensar. Então, o que acontece? Inevitavelmente, nós temos uma sociedade que, se nós não tivermos cuidado, ela vai emburrecer. Uma sociedade que não vai pensar, vai querer as coisas prontas. E uma sociedade que quer as coisas prontas é uma sociedade manipulável. E essas pessoas, que ainda não estão dentro das empresas, com ambições, com sonhos, mas com fundamentos muito pouco estabelecidos para que elas possam, vamos dizer assim, realizar os seus próprios sonhos. Então esse é um ponto crítico que eu vejo, que a inteligência artificial, assim como tudo no mundo, ela é ambíguo, tem um lado positivo e tem um lado negativo. Então essa é a minha leitura. Ô Luiz, Mas e essa falta do home office também, da convivência, de uma forma geral? Boa parte das grandes organizações hoje, você pode ver a Amazon, a Uber e outras, aqui também no Brasil, as organizações estão trazendo as pessoas de volta. Tem várias razões para isso. A primeira, as pessoas estão tendo trabalho duplo. Elas estão trabalhando em outros lugares, então elas não têm produtividade. Segundo, o nível de maturidade do brasileiro é baixo, do ponto de vista de ter a capacidade de trabalhar em casa. Agora, tem funções que você não necessariamente precisa que a pessoa esteja trabalhando presencial. Então, este modelo de trabalho em determinadas funções e atividades, pouco importa se é presencial, se é online, você mede pela produtividade da pessoa. Eu, por exemplo, tenho uma equipe de tecnologia. E até um tempo atrás nós tínhamos pessoas espalhadas no Brasil todo. Então imagine eu ter que trazer as pessoas para trabalhar aqui. Isso não faz sentido. Impossível. Então são pessoas que elas têm como contribuir de onde elas estão. Então esses fatores, na minha opinião, eles devem ser balanceados ao tomar uma decisão se coloca as pessoas presenciais ou não. Eu sou contra o radicalismo. Eu sou a favor da análise de contexto. Isso. O contexto é que determina o que é melhor. Perfeito. Excelente. Não pode cravar nada, né, cara? Vai cravar, não pode parcelar nada, tá certo? Um ponto até muito interessante o que você disse, que a gente tem um episódio com um psiquiatra, que é o Guilherme Loss, e ele está muito alinhado com o que você disse, que a facilidade das coisas emburreceu a gente, né? E a gente precisa aprender com tentativa e erro. E hoje as pessoas nem tentam, porque está tudo muito fácil. Só que eu vou fazer a mesma provocação que eu fiz para ele, né? Tentando ver o copo meio cheio, o que tem que funcionar diferente para isso melhorar? Onde que tá? Como é que a gente vai mudar? Porque isso é um cenário, né? Eu acho que isso é um contexto, é um cenário. Não adianta eu ficar aqui reclamando e falando, porque tá vindo e vai continuar indo, né? A gente sabe de onde veio e sabe para onde que vai. Vai piorar, vai continuar nessa linha. O que você acredita que as organizações devem fazer? Como que a gente deve conduzir, dado o cenário, a relação
entre as pessoas, entre os stakeholders de uma... E esse emborrecimento, e né? com esse dado, o fato, o emborrecimento é um fato. O que a gente tem que fazer? Duas coisas que eu vejo. E as organizações, em parte, estão fazendo isso. Algumas que eu conheço. Primeiro, isso é um problema endêmico, um problema social. Vamos falar especificamente do nosso país, mas nós não somos restritos a esse problema. Esse é um problema que também abrange o Ocidente. O Ocidente, nós estamos num processo de emborrecimento. Por quê? Porque as pessoas não estão, as crianças não estão sendo educadas, as crianças estão sendo doutrinadas. Isso é um fato, principalmente no Brasil. Explica melhor isso. O que é doutrinação? Quer se colocar ideologia na cabeça dos meninos, ao invés de ensinar português, matemática, ao invés de ensinar sobre finanças, sobre inteligência emocional, sobre civismo. Isso é muito mais importante do que se a pessoa é de direita ou se a pessoa é de esquerda. Sem dúvida. Isso é um absurdo o que é feito no Brasil. Isso, para mim, na minha opinião, isso é um crime. No mundo, né? No mundo. Não é só no Brasil, é no mundo. Isso é um crime que é feito contra um ser humano. Então, onde que começam os problemas? Os meninos não aprenderam a fazer análises, não aprenderam a pensar, não aprenderam a diagnosticar, a colocar contextos, analisar contextos e fazer frente. E ter uma mente voltada para a solução e não para o problema. Então, isso se aprende na primeira infância. Vamos colocar até uns 12, 14 anos, é a etapa que você tem para que isso seja sedimentado. Então, eu creio que nós precisamos que as organizações, de alguma forma, elas possam atuar lá nesse momento. Pois bem, aí nós temos um segundo problema, que são as crianças e os adolescentes que vêm de lá e não estão preparados. O que muitas organizações estão fazendo? Construindo suas próprias universidades corporativas, montando seus hubs de academy, formando pessoas, formando cidadãos, formando líderes, ensinando as pessoas a pensarem. E é dessa maneira que eu acredito que é o papel social das organizações. Mas, infelizmente, né, eu não gostaria de ter visto as organizações terem que fazer esse papel. Seria melhor que as organizações recebessem as pessoas já num outro nível para que elas pudessem pegar estas pessoas e trabalhar ainda num nível mais avançado. Tem um avançado. exemplo de organização que atua dessa forma, de empresa? Várias. Por exemplo, há muitos anos eu trabalhei com a Martins Atacadista. Eles têm uma academy, tem a Universidade Martins, onde ensina sobre varejo, ensina sobre um monte de coisas. Mas são academies para o público interno? Para o interno. Para o interno. Para o interno. Não, é porque eu penso que... Até para você formatar novos funcionários, o cara passar preparar, por isso. né? Porque o interno... No RH deve passar. Antes do cara não, é porque eu vejo muito no interno. Quando eu vejo universidade corporativa, eu vejo muito As organizações todas estão fazendo isso, né? Todas. Isso é uma tendência. Bom. E a gente ainda fala de franquia, etc. Eu até vi que você já foi franqueado também. Depois a gente pergunta disso. Ou não, né? Ou não, né? Não sei. Depende, mas ele ficou 10 anos, sei lá, 15, 96 a 2013 como franqueado da Dale Carnegie. Bem, mas independente disso, a universidade corporativa é algo muito, muito, muito maduro, mas quando eu entendi que a gente precisa, que as organizações precisam ir para a educação para preparar esse novo entrante no mercado de trabalho, para que ele aprenda a pensar, porque ele não é educado mais para pensar, ele é educado para interagir com o meio que pensa por ele. E ser o que as pessoas querem que ele seja. Mas eu não vejo muita empresa... Se eu fosse uma grande empresa com essa robustez e essa estratégia, eu atuaria mais nesse social, nessa formação, nos trainees, nos estágios, na preparação, antes da entrada dele no mercado de trabalho, já que eu não consigo atuar na primeira infância, né, porque já tem esse cenário, é muito mais complexo, mas já no pós-adolescência ali, de uma forma mais... até a gente vê, né, cursos técnicos, essas coisas, esses Sebrae Techs, mas de uma forma mais presente para poder contar para a maioria, porque não são todos, mas a grande maioria desses jovens, que eles vão precisar aprender a pensar no mercado de trabalho. E aí sim eu vejo os academies com um peso e uma responsabilidade grande. A universidade corporativa, excelente, é uma forma de replicar, de formar time e tal, mas aí você já colocou gente que cada vez vai ser mais raro você encontrar o talento que pensa, né? O talento é quem pensa hoje, né? O talento já não é quem
quem executa ou quem tem uma performance, um soft skill ou alguma habilidade acima da média. O talento hoje é o cara que você conseguiu achar alguém que pensa. E cada vez vai ser mais raro esse talento. Então, eu pensando assim, eu fico vendo, por que as grandes empresas, né, quem é mais prejudicado por isso, por que será que eles não atuam aí nesse gap do mercado, né, para levar isso início, né? Eu penso no início, no início. Nós temos que ter incentivos para isso, necessariamente. Tem que ter uma parceria público-privada, eu acredito que isso é fundamental. O governo de Minas tem procurado fazer esse tipo de raciocínio. Eu não sei, não vou te dizer com dados específicos, mas se nós procurarmos saber, há uma intenção do governo do estado de fazer o quê? Parceria público-privada, onde você tem a iniciativa privada, bancando, fazendo coisas. Já existe. Eu vou pegar o nome do programa aqui para você. Que existe. E tem a Prefeitura de Belo Horizonte também tem começado a fazer as parcerias. Por exemplo, já tem organizações... eu esqueci o nome das empresas, tá? Mas eu prefiro não citar porque eu não tenho os dados específicos. Mas eu sei que, por exemplo, você vai construir hoje uma escola no município, já tem as empresas que constroem a escola, que fazem a gestão da escola, só não entram exatamente no programa, vamos dizer, no programa pedagógico, tá? Porque aí você já tem uma questão legislativa que regula isso. Mas você começa a ver uma aproximação das empresas nesse sentido. Então, aqui em Belo Horizonte, você tem isso, né? Você já começa a ver esses movimentos. E no mundo também. Lá nos Estados Unidos, eu passei um período fora, lá no Vale do Silício. As grandes empresas de tecnologia, o que elas fazem? Elas vão acompanhando os talentos desde a entrada na faculdade. Quando esses meninos ou meninas saem da faculdade, eles já estão com todos empregados. Tudo garantido, né? Tudo garantido, porque eles vão acompanhando os talentos. É porque a faculdade lá é muito cedo, né? O link com a faculdade chama é muito Trilhas cedo. do Futuro. É isso aí. Pra você ter uma ideia, aqui agora, em outubro, 8/10, agora, recentemente, o governo de Minas amplia vagas do Trilhas do Futuro para 50 mil após recorde de inscrição. É isso que eles estão fazendo. Então, se a gente não começar a colocar a mão nossa na educação no início, nós vamos ter problema. E é tirar a ideologia por completo, deixa a ideologia para outro momento da vida. É hora de português, matemática, os básicos para a gente poder seguir a vida. Educação financeira, que falta muito ao povo brasileiro. Entender sobre disciplina, civismo. Tiraram muito esporte da escola, esporte também, isso é fundamental. É um pecado. Isso é um processo de autoeducação, de autoliderança absurdo, o esporte. A gente está aqui falando, por exemplo, do futuro, da criança, etc. Eu quero voltar um pouquinho à régua, porque quem nos ouve também é muito empreendedor, é empresário, e esse tema cultura organizacional, da qual você domina, Lu, às vezes é um bicho de sete cabeças para as pessoas, às vezes nem saber como que eu crio uma cultura organizacional na minha pequena... Às vezes não sabe nem o que é a cultura. Exato, às vezes não sabe nem o que é a cultura organizacional, nem para que serve. Então eu acho que e uma coisa que a gente sempre fala aqui, Lu, se um episódio desse podcast impactar uma pessoa, a gente está satisfeito. Eu acho que é esse que é o caminho. Então explicar para quem nos ouve, ou nos vê e ouve, a cultura organizacional, o que é de um jeito fácil para que ela entenda. Cultura organizacional tem vários olhares, alguns simples para poder ver. Quando você sai da sua empresa, como é que as pessoas atuam? Quando você sai de férias, quando você está fora. Análise, né, de ver, né? Outras são os hábitos coletivos. É o jeito como o seu pessoal toma decisão, é o jeito como o seu pessoal trabalha, como ele atende o cliente, como ele produz serviço, quando ele produz o produto. É o jeito de ser da empresa. O que acontece? Eu sempre digo que a estratégia ela pode ser copiada, a tecnologia pode ser copiada, as estruturas podem ser copiadas, mas tem uma coisa que não tem como copiar de um concorrente. É o entusiasmo e a motivação das pessoas. E o entusiasmo e a motivação das pessoas, onde elas estão atuando, isso é a cultura. Então a gente tem como estudar, desenvolver e evoluir a cultura de uma organização para que ela as pessoas se comportem de uma maneira que a finalidade daquela organização, no estilo dela, seja cumprida da melhor maneira possível, com um ambiente que seja bom para todos. Ou seja, isso retém talento também. Com certeza, e engaja e retém. Porque a cultura hoje é o diferencial competitivo das empresas. O que antes não era necessariamente, as pessoas hoje são um diferencial competitivo. Então você ter habilidade com pessoas,
e conseguir levar uma pessoa fraca para ser uma mediana e a mediana ser um pouco melhor, isso é uma habilidade extraordinária, isso traz resultados e com isso todos necessariamente ganham. Então a gente hoje trabalha com mais de 120 organizações no Brasil, em 10 estados, onde a gente ajuda as empresas a terem a estratégia e as pessoas estarem executando a estratégia felizes, bem e performando. Então, casar a cultura com a estratégia hoje é o que coloca qualquer empresa, seja pequena, média ou grande, já coloca ela num novo patamar. E é o que a gente faz, né? Uma das coisas principais. Independente do tamanho, né, Luiz? Independente do tamanho. Nós trabalhamos com empresas de 30 funcionários, com empresas de 14 mil funcionários. Então, não temos limite, não. A gente atua nessas frentes todas, porque tem tecnologia, tem metodologia, tem estratégia, temos consultores, facilitadores, tem uma equipe muito boa. Muito bem. Legal. Te mandei uma situação, eu acho que... desculpa, eu tava falando, tô achando que eu tô no sofá de casa. Tô achando que eu tô em casa, desculpa, eu tenho que falar no microfone, esqueço disso. Ué, daqui a 5 horas já dá para pensar no boteco, não é? Daqui a umas 5, mais ou menos. Mas, Lu, assim, eu ainda acho que há uma dificuldade do entendimento, assim, porque a cultura ela pode ser um monte de coisa, né? Inclusive a forma como você lidera. Eu acho que começa na forma como você lidera. A forma como lidera, você influencia a cultura. Uhum. A cultura é o quê? São os hábitos coletivos. Então a melhor palavra que define cultura são hábitos. Hábitos coletivos. Coletivos. Quais são os hábitos dessa empresa? Aqui nós temos o hábito de todo mundo trocar ideia, pronto. Aqui nós temos o hábito de tudo é com número. Por exemplo, o Jeff Bezos da Amazon, ele colocou um elemento de cultura que é que nenhuma decisão pode ser tomada sem fundamento, sem dados. E estavam tomando decisões intuitivas. Ele proibiu definitivamente isso. E uma vez que você estabelece algumas regras, alguns rituais, você vai construindo hábitos. Então, por exemplo, se você tem uma empresa vou colocar um cliente meu que é bem conhecido. É uma rede de hotéis, onde para eles o cliente é a coisa mais importante. Pode falar o nome, se você quiser. É o Tauá. Quem sabe eles também é um grande associado. Mesmo. Então, para eles o cliente é uma das coisas mais importantes. E a gente ajudou a construir a cultura deles. Do Tauá Alegre, aquela turminha toda. A Legal. gente contribuiu. E eu fui estrategista do Tauá também. Fui consultor estratégico deles por 4 vezes ou 5. Então, eles estabeleceram os valores, os comportamentos que são importantes terem, e as lideranças elas acabam refletindo esses comportamentos. Então ali você vai encontrar o quê? Gente feliz e gente alegre. E vai encontrar mesmo. Você chega no mesmo. É um negócio absurdo aqui. É mesmo. Sorriso na cara dos caras. O tempo inteiro. E aquele negócio, gente, você passa... Eles botam a mão no coração tem muita cultura Disney. É um negócio, né? tão assim, quem começa bem forte com isso é a Disney, né? Que é bem... Mas a cultura Disney é outro elemento. Eu fiz uma palestra com o presidente dos parques da Disney. Nós fizemos uma palestra juntos, eu e ele. E tive a oportunidade de estudar sobre a cultura da Disney, e eu queria saber se ele... o que ele ia me dizer era o que eu achava que era a cultura, sendo que eu não mapeei a Disney. Se eu mapear, eu descubro a Disney, eu descasco ela inteira. E eu falei com ele, olha, eu acho que a sua cultura não é a cultura de relacionamento, não é foco no cliente. Falei com ele, não é não. Eu falei, a sua cultura é uma cultura de processos e regras. Ele falou, foi o primeiro consultor que acertou a essência da cultura da Disney. É uma cultura orientada para regras e processos. Tudo lá tem método, tudo tem procedimento, tudo tem controle. Que, de certa forma, focar no cliente é ter processo e regra, né? Claro, isso porque acaba se... Todo cliente... O mercado ele é fundamental. Vai finalizar nele. Né? Vai finalizar nele. Agora, qual que é a cultura que você traz lá dentro? A cultura que você traz lá dentro você pintou aquele poste às 2 horas da tarde, que está no seu app? Isso. Essa lâmpada queimou. Quem foi que trocou essa lâmpada porque ela duraria mais 2.000 horas? Foi o fulano de tal, o fio está invertido. Que horas que foi trocado o fio, quem foi o eletricista e nós vamos lá consertar. Eles têm esse tipo de controle. Então, o que acontece? Quando você tem esse tipo de controle, automaticamente, o que você comunica como comportamento coletivo para as pessoas? Segue a regra, segue o modelo, segue o procedimento. Agora é a hora de sorrir. Todos são treinados a responder a pergunta mais importante que os clientes da Disney fazem. Todos são treinados, é procedimento. Onde é o banheiro? Essa é a pergunta mais feita nos parques da Disney.
Todo mundo tem que responder onde é o banheiro. Perfeitamente, o banheiro você segue aqui, lá. Não. Eles vão testando as pessoas. Então, lógico que toda a cultura de uma organização ela é uma fórmula, não é um elemento. Não é, mas... Ele é uma fórmula. A gente constrói a fórmula da empresa. Mas o elemento central da fórmula da Disney é a cultura de regra, que ninguém imagina. E já o elemento central do Tauá não é a regra. O elemento central do Tauá é a cultura de relações. Servir, né? É relações. E o primeiro cliente do Tauá não é o cliente final. São os funcionários. Você pegar a CEO do Tauá, se perguntar para ela, quem que é o cliente mais importante seu? Ela vai te dizer, meus funcionários, meus colaboradores. Se eu não der para eles o que for melhor para eles, não adianta, porque eles não vão oferecer o melhor para os clientes. Então, eles têm que receber o que nós queremos que eles deem. Então, a cultura ela envolve essas questões. Está buscando uma forma de revolucionar a gestão do seu negócio? Então, você tem que conhecer a Sultz. Com a Sultz, você tem tudo o que você precisa dentro de uma só plataforma, desde o controle total dos seus negócios, até relatórios gerenciais e uma comunicação fluida para toda a sua equipe. Tudo isso para que você possa tomar decisões mais acertadas dentro do seu negócio. E o melhor, é super fácil de acessar. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela ou acesse www.sultz.com.br. Não perca tempo, venha descobrir como a Sultz pode revolucionar a sua forma de trabalhar e levar a sua empresa para o próximo nível. O Tauá faz um excelente trabalho desde a sua chegada até a saída. Bom, eu fui ter esse olhar com o Tauá, que o Tauá é nosso associado desde quando o Daniel começou Fala no microfone. Desde quando o Daniel era... Desculpa, viu? Eu te amo. Tá bom. Não me xingue, tá? Obrigado. Desde quando o Daniel assumiu a presidência, então assim... A CEO lá é a irmã dele, né? Agora a irmã dele assumiu, a Lisete assumiu e o Daniel foi para o conselho. Ela já veio aqui 2 vezes. E outra, toda a família é fora do padrão. Eles são fora do padrão. Aliás, estão construindo uma coisa mais linda em João Pessoa, que vai ficar lindíssimo, lindíssimo. Mas enfim, ele é um grande parceiro, já movimentou milhões no clube de permuta. E eu só tive o olhar pro Tauá, e aí, Luciano, é aquele negócio, vai do momento da nossa vida também. O dia que eu fui no Tauá com meu filho. Porque pra mim, veja, pra mim não fazia diferença o sorriso no cara. Porque eu tava querendo ir pra lá, sabe pra quê? Pra desligar do mundo, descansar, não queria ver ninguém, meu irmão. Mas o dia que o meu menino foi pra lá, e o tal do tio Nescau, que é o tal alegre dele, pegou meu menino pela mão e deu uma volta pro meu menino. O meu menino simplesmente chegou no quarto depois e falou, pai, esse aqui é o melhor lugar do mundo. É isso aí. Tá pago. Entendeu? Mas aí você começa a reparar. Você passa no corredor, todos funcionários. Não, boa tarde, bota a mãozinha no peito e abaixa a cabeça. Aí na hora do café da manhã, do almoço, do jantar, tem um momento da música, de interação entre hotel funcionários e clientes. Cara, aquilo ali é uma máquina de fazer gente satisfeita. Então, eu acho que tem tudo muito a ver. Inclusive na Disney, só um ponto que é legal falar, eu não sei se já tiveram o prazer, eu tive o prazer, porque eu tinha um grande amigo na Disney, eu conheci os bastidores da Disney por debaixo. Eu fui ao parque do Epcot, que é onde tem todas as cozinhas do mundo, não sei se você sabe, né? Tem várias cozinhas do mundo, e a cozinha ela é subterrânea. Vocês não entendem o processo daquilo não, gente. Porque deixa eu te falar um negócio, tudo que sai de todos aqueles restaurantes ali sai de uma cozinha central, tudo esteira. Cara, é incrível aquele lugar. É uma cidade, não, né? É incrível, é muito incrível. Mas, corroborando ao que o Luiz tá falando, tem uma coisa que eu reparei quando eu fui pra Disney, eu fui com esse olhar, porque eu fui, além de passear, pra conhecer, eu fui com esse amigo meu que trabalhava lá pra conhecer os bastidores. E aí eu reparei um negócio, que foi a primeira pergunta que eu fiz pra ele, eu falei assim, irmão, por que todos os seus funcionários de catraca são idosos? Ninguém repara isso, velho. E a verdade é que a maioria, não todos, mas a maioria dos funcionários de catraca são idosos. É o primeiro impacto quando você entra na Disney. Quando você chega e deixa seu carro no estacionamento e você tem que passar pela catraca, tem um idoso lá. Aí ele falou assim, é porque aqui nos Estados Unidos é diferente do Brasil, Antônio. No Brasil a turma tem aposentadoria, aqui não tem muita aposentadoria, né? Não é um negócio tão simples. Então a gente contrata o cara porque aqui é a última oportunidade dele ter um dinheirinho a mais na vida dele.
E Fora a ajuda... Flórida é uma região que os velhinhos vão todos para lá. Porque é uma região mais quente. Mais eles estão quente. morrendo de frio. E eles aposentam e vão para lá, E vão para lá. Já faz parte do plano de aposentadoria pra Flórida. ir para Flórida. E aí você vê os atendimentos dos caras, mas por quê? Porque o sorriso não vai faltar no rosto desse cara. Porque aquele trabalho é a vida dele. Ele nunca mais ia ter oportunidade. Ele foi me explicando, ele nunca mais ia ter oportunidade de trabalhar na vida dele. Eu dei uma oportunidade de trabalhar. Ele ganha pouco, ele ganha lá o dinheirinho dele. Mas, cara, ele tá feliz. Mas por quê? Porque aquela é a rotina dele, não tá em casa morrendo. Olha que visão. Então, eu acho que a Disney ela tem essa preocupação sim de processo e regra, sem dúvida nenhuma, que é diferente da do Tauá, que ela é mais voltada à visão para o funcionário, né? Eu não sei se os funcionários da Disney são satisfeitos, os do Tauá eu tenho certeza que são. Então, é incrível essa diferença. Ô, Luiz, quando você vai fazer uma consultoria em uma empresa, vai fazer um trabalho que você olha especificamente esse lance da cultura, dos padrões que tem ali dentro, qual que é a primeira coisa que você olha, que comumente você já bate o olho, que você já vai ver que Primeira não sei pergunta se que eu está errado ou se está certo, o que você... Sabe, quando a gente faz uma consultoria de franquia, assim, a gente já chega lá, cara, já vai no ponto certo, é aqui. Que Primeira coisa que eu faço eu quero saber qual que é o posicionamento estratégico, qual a vantagem competitiva que você quer ter. Para saber se você está bem posicionado no seu jogo, do seu mercado. Uma vez que foi feito isso, ela me responder isso, aí eu vou mapear a empresa inteira. Sempre com tecnologia. Tecnologia na veia. Na veia. veia. Me conta um caso pra gente, Luiz, por exemplo, de uma empresa que você pegou e mudou pra caceta, assim, que virou um casezão seu, assim, de mudança absurda. O Tauá ele acabou de contar. Né? Sim. Um que nós fizemos um trabalho muito interessante foi a Santa Casa da Bahia, de Misericórdia, foi o primeiro hospital no Brasil. Foi bem desafiante porque nós fizemos um mapeamento, tivemos que descobrir qual que é o sentimento pela qual a Santa Casa foi criada, para entender o significado dela. Só que é uma organização de mais de 470 anos. Como é que você fala? Como é que você vai achar isso lá atrás com a princesa que doou, ela está ficando louca, doou o dinheiro para criar o primeiro ela tá hospital. Ficando louca, ele foi na história mesmo, legal. Tá ficando louca, falou, vou dar um dinheiro pro hospital. Mas ela enlouqueceu mesmo, a princesa, né? A história toda. Aí nós mapeamos, conseguimos fazer um mapa, e eu comecei a descobrir. E eu achei a palavra central do sentimento pela qual a Santa Casa foi construída. E aí eu olhei, peguei os planos estratégicos, peguei o que eles tinham lá como missão, visão, valores. Não encontrei em nenhum documento a palavra-chave. Não tinha a palavra-chave, o sentimento central não tinha, que era dignidade. E aí quando nós fomos definir o negócio, redefinir o negócio, nós chegamos à conclusão que eles raciocinavam que o negócio era saúde. Eu disse, não é saúde. É dignidade. Dignidade está ligada a quê? O negócio de vocês é um negócio de cuidar. É de cuidado. Nós mudamos o propósito da Santa Casa, mudamos a carta de valores, mudamos todo o desenho cultural da Santa Casa. E nós tivemos no primeiro ciclo da Santa Casa, para você ter uma ideia, uma redefinição completa da arquitetura cultural, e nós, no final de um período, nós tivemos um ROI, retorno sobre investimento de um projeto de cultura de mais de 5 milhões. Que projeto de cultura que gera um ROI, retorno sobre investimento, auditado pela área financeira e controladoria de 5 milhões de reais. É bruto. Então, estou dando um exemplo, a gente tem mais de 100 exemplos para dar no Brasil, de todas as áreas que a gente atua. Mas o que eu posso dizer é que hoje a cultura, ela, casada com uma estratégia, ela é uma força competitiva de uma organização de cumprir seu objetivo social. E quando você faz essa mudança, você chegou ali na organização, fez esse trabalho, mudou, pesquisou, aí a partir daí como é que existe a transição? Como é que você vai comunicar para todo mundo? Porque não é só comunicar e falar, a nossa missão nova é essa. Não, a gente não trabalha com comunicação. O que a gente faz? É um processo, é uma metodologia. A nossa metodologia chama-se CFR, chamada de Culture for Results, é cultura orientada para resultados. Então, o que a gente faz? Primeiro a gente mapeia a organização toda, seja quantos for. Se uma organização é pequena, é super rápido. Aí o que a gente faz na sequência? A gente constrói, junto com o corpo executivo, o casamento da estratégia e da cultura. Arquitetura cultural, construímos toda a fórmula cultural e tudo mais. Depois que isso é feito, a gente faz um grande evento, a gente comunica, envolve, engaja as pessoas nisso. Uma vez que engajou, a gente vai fazer agora o processo chamado
Bottom up. O que é bottom up? Agora de baixo para cima. Essa é a arquitetura. Agora a gente vai criar os planos de desenvolvimento da cultura organizacional. Chama PDCO. E o PDCO é construído por quem? Pelos líderes táticos, não pelo corpo executivo. Então eles vão construir agora a execução do plano, eles é que vão construir, e não de cima para baixo. E aí você tem um engajamento natural no processo. E esses planos são construídos com a nossa assessoria. Quando os planos todos estão prontos, o que nós fazemos? A gente estabelece os comitês de governança. Então a gente começa a acompanhar a governança de um projeto de cultura. Paralelo a isso, a gente tem uma academia de líderes, onde a gente tem aí mais de 72 horas de treinamento de liderança. Mas cada empresa tem as suas necessidades. Não, online, presencial, nós temos mais de 300 soluções de academy. E aí a gente monta o que a organização precisa e a gente vai formando as lideranças gradativamente e a gente vai fechando o primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo, sempre com o objetivo no final de quê? De medir, porque tudo nosso é com número, então a gente tem arquitetura, tem as metas e as métricas culturais, tem que atingir elas, e ainda tem o ROI, que é o retorno sobre o investimento atrelado aos PDCOs. Então, o que nós temos? Nós temos uma metodologia de trabalho muito robusta que ela se adapta para o pequeno, para o médio, para a grande empresa. Nós, por exemplo, fazemos hoje a transformação cultural da Vicunha. O Grupo Vicunha é o grupo de indústria têxtil da América Latina. Nós mapeamos a Vicunha em todas as suas unidades de negócio na América Latina. E aí, o que nós fazemos? Fizemos todo o acompanhamento dos comitês, tudo online e ainda com geração de ROI no final das contas. Em outras palavras, a gente consegue gerenciar isso tudo mesmo à distância. Sensacional. Eu vou te contar, viu? Cada episódio que passa eu me Mas eu tô curioso. É normal. Mas eu tô impactado aqui que como a Laurinha que cuida do podcast, que ela faz uma pesquisa tão grande assim, que é tão legal, e aí eu tô vendo aqui que ela escreveu um negócio que faz super sentido com a questão da... E quero entender se faz sentido. Porque você desenvolveu a teoria da fluidez. E se isso se encaixa quando você está fazendo a cultura organizacional da empresa, uma coisa não está ligada à outra. Como é que é? Explica pra gente a teoria, que eu acho que... A teoria da fluidez, ela aconteceu em 2002, quando eu estudava sobre a ciência do caos, sobre o paradigma holístico e sobre a bioenergética. E aí eu desenvolvi um programa de expansão da consciência de como é que a gente muda padrões na nossa vida que se repetem. Padrões negativos. E aí eu criei um programa e depois isso se transformou num livro muito famoso chamado Flua. Pare de brigar com você e traga de volta o seu alinhamento. Você lançou quando esse livro, doutor? Esse livro eu lancei em 2011. Foi o primeiro best-seller. Legal. E tem 14 livros. Tem 9. Não. 9. 9 livros. 14. 9. Então, aí foi a teoria... né? Vou lançar mais um em março. Nós temos a teoria da fluidez, que é exatamente como é que você muda padrões que se repetem na sua vida. Então, eu acabei me especializando em padrão. E já passaram pelo Flua mais de 1.200 pessoas. São programas, assim, com no máximo 20 pessoas. Eles passam num retiro comigo de quinta até domingo, onde a gente vai trabalhando no nível 1, 2 e 3. A partir desse mapeamento de padrão, eu fui levando esse processo para dentro das organizações e nós criamos, eu e minha sócia, na Taijeta, uma empresa de tecnologia, a gente levou essa teoria da fluidez para dentro dos padrões e criamos a metodologia CFR, onde a gente conseguiu mapear padrões corporativos, coletivos dentro das organizações. Que é diferente de uma pesquisa de clima. Total. Porque a cultura, ela está. A cultura, ela o clima, ele está. Então, o clima, ele muda. Você, por exemplo, mudou uma política de benefício. A pesquisa mudou um líder, muda tudo. Mudou o líder. Aquela pesquisa que você fez ontem de clima, não vale mais nada. A cultura, não. A cultura, ela tem ranço e tem rastro. Então, a gente consegue, nos nossos sistemas, mapear ranço e rastro. E aí eu consigo detectar padrões e como é que a gente infere nos padrões gradativos. Então, eu comecei esse processo todo com Flua e depois acabei migrando para dentro das organizações por meio de mapeamento de padrões. Então, essa complexidade toda a gente conseguiu transformar em método, e o método ele é simples, então isso acabou escalando e a gente está indo para o Brasil todo levando essa metodologia. E essa metodologia é presencial? Desculpa, Luciano. É presencial, online, de tudo quanto é jeito. E a gente está agora já em 10 estados.
do Brasil. Que legal, cara. Você tem time? Como é que a sua empresa para replicar isso? É um método, né? Então você consegue trazer consultores, formar consultores para isso. Hoje, como nós estamos começando o processo de preparar para escalar, aí nós estamos construindo hoje também uma nova metodologia robusta de pegar a inteligência de consultores e a inteligência de facilitadores, porque são dois personagens. O consultor é um, o facilitador é outro. O facilitador é de aprendizado, de formação de pessoas. E o consultor já é o técnico na área de cultura e de estratégia. É o que lê o mapa. Aí nós estamos montando já toda uma estrutura para escalar isso pelo Brasil inteiro. Bacana. Isso daí tem muito match, né? Eu acho que a gente vê, principalmente rede de franquia, mas associações também, redes de negócios. Falei com ele antes de a gente começar sobre isso. Tem todo match, porque o nosso desafio em uma rede de franquia é baixar a cultura para a ponta, né? Para o funcionário do meu franqueado, para o meu franqueado, para o meu funcionário. Então, tem a cultura da franqueadora. Permear a cultura da empresa, para a franqueadora, para a cultura do negócio, né? Então você tem um negócio que vai abrindo. E é um desafio de toda a rede de negócios. Com autoridade, eu consigo falar muito bem do franchising, que é levar, engajar todo mundo na cultura, no que a gente entende ser a cultura do negócio, né? E o que você falou do PDCO é bem bacana, porque está bem alinhado, que é o desenvolver a cultura lá na ponta. Ramificar ela, né? Muito bacana. E que é difícil pro franchise, assim, não é uma coisa simples, né? Não, é simples. Não é fácil. Você já fez rede de franquia alguma vez, não? Eu trabalho, por exemplo, tem várias empresas. Uma empresa que é cliente nossa... É simples, mas não é fácil. Okay. Perfeito, simples, concordo. Não é fácil. Concordo. Tem uma empresa chamada VR Software. Tá? Ela é a maior empresa de tecnologia de software para supermercados. Okay. Eles têm milhares de supermercados e provavelmente vai ser uma coisa grande aí. Já é líder no mercado. E eles estão crescendo, adotado como modelo de negócio a franquia. Então nós mapeamos e conseguimos ver que tem os gaps, nós conseguimos achar os gaps dos franqueados com a empresa e a gente já está atuando na formação dos padrões de gaps, onde você cria as regras, rotinas e aí você vai desenvolvendo as lideranças. E faz para como replicar isso lá na ponta. Né? Porque assim, a franqueadora ela já faz isso, né? Até porque é uma obrigação dela, a transferência do know-how, o franchise ele é uma transferência do know-how contínuo. Tem gente que faz todos os dias, tem gente que faz uma vez por mês, uma vez a cada 6 meses, por exemplo. Eu posso falar por mim, pelo Clube de Permuta, que o meu acompanhamento, vocês sabem, é diário, né? Com o meu franqueado. É uma coisa... Todo dia a gente está muito próximo dele. Você leva o PDF que engloba... Que engloba o PDCO. PDCO, né? O PDF é Plano de Desenvolvimento Franqueado. Do franqueado que ele está falando, mas lá a gente faz de forma quase que diária, né? Assim, eu tenho o meu momento PDF uma vez por mês, que eles respondem uma pergunta, fica registrado, tudo mais, né? Conforme orientações. Um ritual, né? Nosso amigo Lucien e Aristides Newton. Nossa, é nóis. É nóis. Então, a gente já faz isso diariamente. Eu acho que o ponto aqui, que é o que o Lucien está falando, é o seguinte: isso já é feito. Mas fazer aquela pessoa que é meu franqueado e a equipe dele encarnar e transformar isso, né? Eu falo, tem que ser assim, senão não dá certo. Eu acho que esse é o maior desafio. Primeiro você tem que mapear ele para ver onde é que está o gap, onde estão os padrões que não estão replicáveis. Você tem que ter número. O problema é que é tudo feito no feeling e tudo na emoção. Por mais que você tenha método, por mais que você tenha um plano. Mas você tem que fazer isso. Você não sabe qual que é o nível de padrão que ele tem, como que ele raciocina, qual que é o modelo mental dele. Ok. E eu mapeio também o modelo mental. Eu também mapeio. Muito. Você acredita que em grandes organizações ainda... Porque negócios pequenos, mas o feeling do empreendedor é o que vai permear, né? Nas grandes? Eu estou em grandes organizações do Brasil há 30 anos. Tem muito PPT que é chute. Primeira coisa que eu recomendo para o CEO é não assista apresentações de PPT. É só para... Ali é embromation. Me engana que eu gosto, né? Ali é embromation. Os PPTs de apresentação executivo, embromation. O que eu mais vi foi isso. Me engana que eu gosto, né? Claro que tem. E muita decisão intuitiva. Luiz, volta. Agora, quando eles não querem tomar decisão... Deixa ele voltar. Eles chamam as Big Five para resolver. Eu gosto muito da intuição do empreendedor, mas a intuição do executivo... Não pode. Mas não, eu quero que o Luiz volte à régua, porque ele estava explicando exatamente isso.
os nossos problemas do franchise é o seguinte, é o franqueado simplesmente acreditar naquilo e executar do jeito que tá certo, porque muitas vezes o cara fala assim, mas se eu fizer assim, pode ser que fique melhor. E aí você falou assim, não, tem metodologia para fazer isso. E como que eu faço isso em grande escala, por exemplo? Como é que eu faço se eu tenho 400, 500 unidades? Primeiro você tem que mapeá-las. Nós pegamos, por exemplo, o Martiminas, que tem 70 lojas em Minas Gerais, mapeamos o Martiminas inteiro. E conseguimos ver, cada loja tem uma cabeça, cada cabeça é de um líder. Que é igual a mesma coisa do franchise. Claro, Cada então loja a primeira minha, coisa você tem que ver o seguinte... se eu tenho 500 unidades hoje, cada loja minha eu vou ter um cara diferente. Onde estão os gaps? E outra, e uma vez que você tem um gap, falar, aqui a nossa cultura é muito importante que para tocar um negócio tem que ser raciocínio de mercado, responder rápido e agilismo. Tá ok. Por que aqui não anda? A gente vai mapear a cultura e vai mapear a cabeça de quem está tocando. Aí eu mapeio a cabeça e descubro que é um líder regulador, que gosta de regra. E aí? Aí, então você tem um problema. Aí você começa a montar a arquitetura e as estratégias culturais. Ok. Aí você tem um caminho, ou você muda a pessoa, que eu normalmente não gosto, ou você constrói uma engenharia humana embaixo, você fala, ok, esse processo decisório e esse, eu preciso que tenha gente com esta cabeça de performance e não a cabeça de regra. Entendi. E aí você começa a salvar a pessoa, você não precisa falar, não, vamos mandá-la embora. Aí você vai tirando a confiança organizacional, simplesmente fazendo de maneira seletiva quem presta e quem não presta. Na verdade, para o franchise ele tem que entrar na qualificação. Você entende? Não, Mas eu digo, mas deveria para não ter esse problema futuro. Mas, por exemplo, se ele entra numa qualificação com esse tipo, mas calma, não estou falando de qualificação que todo mundo faz, Luciano. Estou falando com esse tipo de agressividade na análise, nesse tipo do Mindset detalhe. cultural. Se você vem com uma desculpa, não me xinga não. Se você vem com uma qualificação, na qualificação do franqueado, por exemplo, eu quero comprar minha franquia, amigo, passa por esse processo aqui com o Lui lá. Tá que pariu. Velho, foi mal, esse mal. é difícil, mas... Foi mal. Fala pra não bater na mesa, vocês não estão vendo, ele tá ali dentro ali da sala de falando, a mão aí. Se ele entra, por exemplo, na qualificação, eu quero comprar sua franquia. Fala, ótimo, vai lá. E ele consegue, isso é uma teoria muito bonita, e ele consegue te entregar um cara mais qualificado diante da sua cultura organizacional, ou seja, que você sabe o que vai ser bom na ponta ou não, ele pode nos ajudar muito a eliminar problemas futuros. Eu gosto muito da intenção. Você concorda? A intenção. Mas a intenção, só não discordo do momento que é aplicado, mas eu concordo que... Mas você acha que tem que vender, que o cara tem que atuar primeiro para fazer? Eu acho que ele falou, ele não fechou como se não cabe sair. Ele falou, não, eu não gosto, porque tem jeito de melhorar as pessoas. Mas eu acho no caso do franqueado, claro, você tende a levar para um lado, mas se você identificou que um franqueado não serve, você tem a opção de tirar ou de tentar melhorar. Ou construir uma equipe embaixo. Construir uma equipe embaixo e fazer funcionar. E eu acho que o desafio é fazer funcionar mesmo assim, considerando que tem um Eu acho que é fazer funcionar o que já existe, mas se você faz isso previamente, o que eu estou dizendo, o gasto para eu corrigir uma pessoa às vezes é maior do que eu selecionar. Não funciona, você não vai crescer, você não vai conseguir. Você está numa rede de franquia, ele faz como uma rede Martiminas, igual ele falou. A relação que tem entre o diretor e um gerente da loja, que teoricamente seria o franqueado, é diferente dentro de uma rede de franquia, onde do franqueador para franqueado. Eu acho que o gap ali é um pouco diferente. Você conseguir fazer... Vocês não estão entendendo o que eu tô falando. Vocês não estão entendendo. Para tudo, vou reexplicar, vou tentar... Eu estou entendendo. Você está colocando lá na qualificação do franqueado. Não, a gente está falando aqui de dois momentos. Um momento que ele começou a responder é o seguinte: eu já tenho uma rede franqueada. Certo. Esse cara não está performando do jeito correto. Qual é o problema? E ele vai descobrir. Então ele vai lá para cima do cara, entender se aquilo que ele faz, ele tem aptidão para aquilo. Ele vai descobrir um monte de coisa para a gente depois poder trabalhar para ele melhorar ou não. Porque às vezes é um negócio que está na vida do cara, o cara não vai melhorar. Nós cansamos de ver isso no franchise. Amigo, você tem que fazer assim. Ele, tá bom, entendi. O cara não faz. Amigo, você tem que fazer assim. Não, tá bom. O que a gente faz? Sai, amigo. Não é? Preciso tirar você. Deixa eu concluir, senão você não vai entender. Isso é um ponto. Eu estou dizendo o seguinte, que este ponto para o franchising é muito caro. Muito. Se ele pode fazer na qualificação. Claro, sim. É isso que eu estou dizendo. Por que eu, franqueador, vou torrar o meu dinheiro nisso aqui? Sendo que se eu fizer um processo de qualificação que ele é muito mais simples do que isso, porque no processo de qualificação ele já vai me dizer, por exemplo, assim, não, esse cara dá, esse cara não dá. Entendeu? É isso que eu estou dizendo. Você pode fazer uma análise por vários caminhos. A análise técnica, você tem que ter, né?
a personalidade, os antecedentes e o mindset cultural. Aí sim. A gente entra no mindset cultural. Então, ou seja, é mais um elemento para você falar, esse cara tem a cabeça da cultura que você quer? Se o cara não tiver, você não consegue levar ele para isso? Aí que você tem que analisar. É uma peça fundamental. Aí você não pode tomar uma decisão em cima só desse fator. É isso, concordo. Aí não entra uma pode. universidade com esse Sabe cara. por quê? Porque esse cara, por exemplo, ele tem um relacionamento, um conhecimento de negócios absurdo, o mindset dele não é perfeito, mas este lado dele aqui ajuda. Por isso que eu falei, Antônio, eu concordo 1000%. Não é um ponto de seleção, Não. é um ponto pós-seleção de encaminhamento, de formação. É porque vocês estão pegando o que eu falei como determinante. Não é isso que eu estou falando de investimento. Pois é, é mas muito você mais investe. caro. Não, é muito mais caro eu corrigir lá na ponta, porque eu corro o risco de perder até uma unidade que já está construída e um ponto construído que tem trabalho executado, tem horas da franqueadora ali, sua, da sua equipe, consultor de campo, tem um monte de coisa envolvida nisso. Do que quando a gente traz isso para o início, fala assim, ó, fizemos um relatório aqui, essa qualificação, esse cara tem que passar por esse onboard aqui, ó, da universidade. É isso que eu estou dizendo, vou é mais dar um barato. exemplo. Vou dar um exemplo para vocês. Pós-venda, não Olha é só. pré-venda. E aliás, isso que eu acabei de falar, Porque você tá Pós-venda. falando é um negócio porque incrível. O que você está falando de qualificação é pré-venda. Não, qualificação é pré-venda. É pré-venda. Você está falando onboarding, pós-venda, falando onboarding, implantação. depois Na nós- implantação é do processo. franqueado direcionar para esse processo. lado. Aí Primeiro eu é tô saber se contigo. o cara tá apto a ter minha marca. Isso. Porque tem cara que nem tem. Mas aí vai contra o seu método de aceleração. Não é isso que eu tô dizendo. Não vai contra o meu método. Vai contra a essência de crescimento acelerado do franchising mundial. Então vai contra isso, você não mas não é- consegue. mas- Então, Ô, Luiz, vou dar um contexto mas eu aqui concordo com você Não, que mas isso não tem que é, entrar não, no onboarding. Não, tem que dar um Tem que entrar, contexto. mas o que eu tô dizendo. Não, porque o que eu tô dizendo é o seguinte: depois você dá o contexto pro Luiz, ele vai entender. A gente se ama, mas a gente se odeia. Mas a gente explica depois. O que eu tô dizendo é o seguinte: é muito simples. Também não adianta sair vendendo, meu irmão, e você não ter a franquia na ponta funcionando. Você sabe disso, não te dá Pois é, dinheiro. mas o problema de estar na ponta funcionando está na implantação e no onboarding para frente. Eu sei, meu irmão, mas se você consegue, na qualificação, determinar o que esse cara tem que passar, é isso que eu tô falando o tempo todo. Não é que, não, eu não vou vender. Não, eu vou te vender, irmão. Só que agora o seu caminho comigo é esse aqui. Eu tenho um profissional na ponta infinitamente muito melhor. Concordo. E não é só isso que eu tô dizendo. Tô pensando é no bolso. Porque, cara, eu fico imaginando, quando ele tá falando aqui comigo, eu falo assim, pô, minhas 400 unidades. Se eu pego minhas 400 unidades franqueado, cada um tem 8 funcionários. E eu for fazer com esse cara agora, eu vou deixar ele bilionário, né? Porque o que eu vou ter que pagar para ele para fazer isso Não, aqui... é super barato. A gente tem tecnologia. Se é fosse manual, aí eu ia cobrar a hora, mas é tudo tecnologia. Mas estou dizendo, mas vai ser mais caro do que se eu fizer no início. É isso que eu Claro, estou dizendo. mas tem um ponto que vocês têm que pensar o seguinte, do ponto de vista de franquia. Você tem duas questões na franquia que são importantes. A primeira é se essa pessoa ele é o patrocinador do negócio ou se ele é o operador. Porque se ele é o patrocinador, ele é o investidor, eu estou comprando a franquia. Pode Você comprar não 200. adianta você mapear eles. Pode comprar a 200, questão, meu irmão. não importa como é que ele pensa. Agora, se você está trazendo um cara que fala, esse cara é o perfil dele, que ele vai investir, mas ele tem que operar, e ele não pode ter outras coisas, porque senão esse negócio não vai dar certo, porque tem muitas franquias que ele tem que operar. Você não pode trazer uma pessoa com um mindset cultural de visionário. É isso aí, concordo. Se você trouxer um perfil Vai de uma brigar com a pessoa que é franqueadora. visionária, sabe o que vai acontecer? Vai brigar com a franqueadora. Ele vai inventar coisas vai brigar na com a franquia dele, franqueadora. porque o modelo dele é o quê? Eu falo é assim, visionário. eu falo que ele Não vai vai se funcionar. sentir um passarinho preso na gaiola, mas com vontade de voar. É isso aí. Com vontade de estar livre. Aí você já viu, vai ser um passarinho frustrado. É isso aí. Enquanto se ele tiver esse perfil. Concordo, 1000%. A discussão dos dois aqui, Luiz, é que é um problema cultural que está aqui, certo? O Lucien, ele representa a 300 Franchising, que é uma empresa, uma aceleradora de franquias, que pensa de uma forma, tem uma cultura diferente do que o Antônio representa, que é a ABF, que tem um pensamento mais tradicional. Não Mas isso é concordo. ótimo. Mas não concordo. Não, eu não concordo. É independente da diferença, Não, tem então, ótimo, tá. excelente. Numa mentalidade moderna, ele tá lá junto dos coleguinhas dinossauro. Não. Aqui, Aí a gente saiu do conflito de ideias e entra numa colisão de pessoas, o que é muito Luiz. perigoso. Não é, Luiz. Não é, Luiz. Não, é porque a gente... Tô brincando, tá? Eu também eu concordo. A nossa matéria não é essa. E não tem- O Lúcio colocou de forma quase perfeita, mas não foi correta. Mas errada.
Mas é raro. Mas a briga não é essa, não é. Ao contrário, a gente entende que a metodologia que eles usam, eles não criaram metodologia nenhuma, eles utilizam de uma metodologia que é a aceleração de venda, que é super, super normal nos dias de hoje, todo mundo faz. A nossa questão não é essa, nossa preocupação é só com o investidor franqueado na ponta, abrindo e executando o seu negócio e podendo executar de maneira correta. E sendo feliz e ganhando dinheiro. Que também é uma preocupação deles. A diferença é que, como eles podem falar assim, não, eu vendo muito rápido, mas eu entrego devagar. Depende da análise. Tem gente, por exemplo, eu conheço franqueados, por exemplo, de marcas grandes, de mais de 1.000, 2.000 unidades, que o cara tem 10 unidades compradas, mas ele só tem 2 em funcionamento. Mas ele já garantiu mais 8 dele, tá tudo certo. É válido, é válido. Mas o que a nossa briga, e briga não é a palavra, mas a bandeira que a gente levanta é o seguinte, fala assim, executa, vai até o fim. Vendeu, auxilia, entrega, faz do cara ter lucro, porque às vezes ele juntou aquele dinheirinho da vida inteira dele para ele comprar uma franquia, para ele poder sustentar a família. Então vai. É só essa questão, mas contra aceleração não temos nada. E essa questão não é de uma associação ou de do mercado. Não, isso é do sistema de franquia. Se não existir franqueado ganhando dinheiro na ponta, não existe sistema. Não existe negócio. O negócio parte compartilhar sucesso. Sucesso. É uma forma de compartilhar sucesso. Não existe sucesso, não tem como compartilhar. Não é uma garantia, é uma parceria. O sucesso é isso. E isso não isso não existe uma dúvida. O que pode existir é a forma como se faz isso. E certo ou errado, os dados dizem, né? Eu acho que aí você foi muito preciso com isso. Acho que as decisões a gente tem que tomar com base em dados e não em sentimentos, né? E é isso. Vamos falar de uma necessidade de todas as empresas? Vender mais. E falando em vender mais, a Foco Marketing tem a solução ideal para o seu negócio. Além de tráfego pago e criação de conteúdo, eles acompanham todos os passos do seu funil de venda, treinam sua equipe e te proporcionam soluções tecnológicas que englobam todo o processo comercial da sua empresa. São mais de 250 marcas atendidas no franchising nacional. Você quer saber mais? Entre em contato agora com a Foco através do QR Code que está na sua tela e informe o código podcast para que você possa ter condições especiais para ajudar o seu negócio a vender mais. Mas uma dúvida, um ponto, Luiz, muito interessante que eu queria, porque você falando, e aí você citou aí que é simples e que não é tão caro assim, que a tecnologia ajuda muito, mas quanto tempo para você fazer? Desde que eu te contrato até uma análise, né? Até o momento de saída. Não sei se existe um momento de término, um momento de conclusão, um momento de que a cultura chegou a todo mundo e que o negócio está funcionando. Normalmente o projeto de cultura dura 3 anos. 3 anos? É, normalmente. Uau! São ciclos, né? A gente faz o primeiro ciclo, mede, apura ROI, faz o segundo ciclo, mede, apura ROI e faz o terceiro ciclo. Ou seja, né, assim, até num mundo tão acelerado, num mundo tão dinâmico, tão exponencial, não adianta querer achar que vai começar, que vai funcionar e que você vai disseminar e que nada. Quando a empresa é menor, nós pegamos uma empresa pequena, não posso citar o nome dela, porque era uma empresa que ela recebeu inclusive um aporte de investimento de uma empresa muito grande conhecida. Eles com 5, 6 meses já tinham feito uma virada cultural. Por quê? Eles tinham 60 funcionários. Foi mais simples. Super. E os líderes e o próprio CEO da empresa estava completamente engajado. Então aí não tem como, entendeu? Eu fico ouvindo o Luiz falando, eu fico jogando pro franchise, eu fico imaginando assim, 1.400 unidades, 8 funcionários por franqueado, como é que eu faço isso? Tá lá todo dia. O problema do franchising eu tenho uma franquia no norte, eu tenho uma franquia no sul, não tô lá todo dia. O franchising, o que acontece na maior parte das empresas, as franqueadoras, são pequenas empresas ou médias. Ninguém tem 400, nem todo mundo que tem. Né? Mesmo que tenha 400. É porque com 400 franquias, ele vai ter 20 funcionários, 30 funcionários. O faturamento dele, da franqueadora, da empresa franqueadora, ele tem 20, 30 funcionários, ele tem um faturamento de pequeno negócio. Ainda não é um cara, porque ele vive de royalties, ele pega uma beiradinha de todo mundo. Cada um. Então, não é um grande negócio assim, mas a complexidade para permear a cultura é grande, porque você faz 400 vezes 10. Imagina. Então, estou falando de um número grande de gente envolvida. Apesar de
ser pequeno. Ser pequeno, negócio. Minha cabeça, mas, irmão, é isso que eu tô falando aqui dele. O meu desafio de entender isso aqui para poder levar para mim, por exemplo, para 400 unidades, eu falo assim, pô, mas aí, como é que eu vou fazer um trem desse? Porque é legal, resolveria 80% dos nossos problemas, tá? 80% dos nossos problemas resolveria, concorda? Você tem uma análise técnica desse jeito, do tipo assim, Antônio, mas você tá pedindo esse franqueado para fazer isso. Cara, ele não sabe fazer isso. E ele não tem esse modelo mental. Você tem que pedir para ele para fazer assim, 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 ou nós vamos botar ele num curso interno da nossa universidade para criar esse modelo mental na cabeça dele. É isso aí. É um processo. Eu tenho uma pergunta que é pertinente. Só para você pensar, uma empresa de 400, uma franqueadora, em número médio por alto, né? Uma franqueadora, só para você ver como é que é complexo. Uma franqueadora com 400 franqueados tem um faturamento anual em torno de 25 milhões. Isso num cenário muito bom. Estou jogando para cima. Mais, 25 milhões é pouco. Não. Melhor. Vamos lá. É porque eu estou mal acostumado. Vamos lá. Eu estou acostumado com os números do clube. Estou colocando uma franquia que fatura em média 100 mil reais, que não existe, que deixa de um terço a um quarto do lucro, mais ou menos 5%, para o franqueador. 5 mil reais. Né? Vezes 400, dá 2 milhões. Vezes 12, dá 24 milhões. Entendi. É porque eu estou mal acostumado. Não, você está mal acostumado. Estou te falando número de mercado. Olha que tem muito aí. Eu estou sendo muito bom nesse número. Então, estou falando de um negócio de 25 milhões. Ele tem de 20 a 30 funcionários. Vamos colocar que ele tem 25 funcionários. Ok. Mas ele tem diretos. Mas ele tem na rede dele, fora os 400, contando os 400 franqueados, ele tem 4.400 pessoas, 4.430 pessoas para impactar num processo de envolvimento cultural. Então ele não tem dinheiro, porque com isso daí, obviamente, ele tem esses 25 milhões, ele tem que pagar um monte de coisa, né? Isso não é dinheiro que vai para a bolsa, ele tem que ter um resultado operacional nisso. Ele não tem espaço e ele tem muita gente para impactar. É um processo, e que se não tiver um processo estruturado de disseminação de cultura, não chega, que é o que acontece hoje. E não é um processo, é uma estratégia. Se você não tiver tem uma série de coisas. Primeiro, se você não tiver por exemplo, se você não tiver entendimento da importância disso, você nem procura estratégia. Se a cultura não for um objetivo, acho que antes você primeiro começa com o objetivo, depois vem a estratégia para atingir o objetivo. Se disseminar uma cultura organizacional numa companhia dessas não for um objetivo, ele não vai nem traçar estratégia, que é o que acontece com a maioria. Mas aí você tem a cultura. A cultura, toda empresa tem cultura. Tem empresário uma vez perguntou assim, você pode me ajudar a construir a minha cultura? Eu falei, sua empresa já tem cultura. Você só não sabe qual que é. Só vou te mostrar qual é. Toda empresa, qualquer pessoa para trabalhar com você, ela tem que trabalhar do seu jeito. E esse seu jeito já é a cultura. Então, esse é o ponto central. Então, todo mundo já acostumou com o seu jeito. Eu sou meio desorganizado, eu dou uns esporros em todo mundo. Todo mundo já entendeu, essa é a cultura. Todo mundo já sabe. Já sabe. Você não precisa contar para ninguém, o pessoal já sabe. A cultura. Entendeu? Então, toda empresa já tem uma cultura. Toda empresa tem uma cultura. Agora, a questão é que as pessoas não sabem como que está mapeado, o número, algoritmo, e como é que a gente vai para onde, e o que é bom que precisa ser mantido, e o que precisa ser mudado, e o que às vezes você tem que conviver. Tem outras questões também, que não existe cenário totalmente ideal. Tem coisa que você vai falar assim, cara, que não é o ideal. Eu falei, não é, mas você tem que aprender a conviver. Igual tem uma doença, você vai ter que viver com ela. Ela não vai te matar, mas ela vai até o último dia da sua vida com você. Então tem coisas numa organização que são as doenças organizacionais que, por vezes, você vai precisar, vamos dizer, conviver com elas. Isso faz parte do processo cultural. Isso traz maturidade para ver as coisas como elas são, para a gente não ficar fantasiando. Eu tinha uma pergunta, como que você mede o... Você tinha, porque você não vai fazer mais? Você vai fazer. Dá licença. Tá, não, só questão de português. Aperta o mute do Antônio aí, por favor. Também te amo. O dono do estúdio é foda, né? Fico pedindo para botar o nosso Isso é cultural. O português é assim. O português é literal. É literal, Eu morei lá, entendeu? Quando você chega e fala, eu tinha uma pergunta, eu falei, então não tem mais pergunta, já acabou. O português é assim mesmo, é impressionante. É literal. Eu morei lá. Você morou lá? Você morou nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos. Eu morei em Portugal, assim. Então isso é cultura. E a cultura também dos países, né? Ele tem essa cultura portuguesa. Tem
um alemão, uma pessoa estava me contando um caso muito interessante, que a esposa dele tinha feito uma comida e tudo, e perguntou para um alemão, o que você achou da comida? Natural, né? Se fosse brasileiro, mesmo que não tivesse gostado, não, tá ótimo, tá muito bem, obrigado, carinho e tal. O brasileiro tem esse lado afetuoso, né? O alemão respondeu da seguinte forma, muito ruim, não gostei. Mas ela perguntou, né? Ela perguntou. O alemão, ele acredita que a honestidade e a franqueza é uma maneira dele oferecer o melhor para o outro. Que incrível isso, lindo. E a gente olha para uma resposta como essa e a gente vê que isso é o quê? Que grosseria se você falar uma coisa dessa. E para o alemão é o contrário. Então, por isso é que a gente não pode fazer julgamentos. Tá vendo? Então, o princípio básico da cultura é você entender... não é o que a pessoa está falando, mas de onde ela está falando. De qual lugar que ela está falando determinadas coisas. Quando você começa a analisar de qual lugar ela está falando, você começa a desenvolver a musculatura da empatia. E a musculatura da empatia é o canal de comunicação para você resolver os problemas. Sim. Internacionalização de empresa pura, que ele acabou de falar. Ele acabou de falar. Que ele acabou de falar internacional. Aqui, eu e Léo tivemos que fazer um trabalho quando a gente internacionalizou para Portugal. A gente foi para Portugal, eu e Léo, eu lembro disso. A gente, a caminho de Portugal pela primeira vez para conversar com as 24 reuniões que teríamos com portugueses interessados em nossa franquia. Cheguei pro Léo, o Léo olhou para mim e falou assim, cara, nós temos que ter muita humildade para chegar nesse país e a gente ouvir. Porque a gente não é de lá. E o português em específico, tipo o alemão, ele não trabalha a franqueza como o alemão trabalha. Mas ele é direto na palavra, igual eu brinquei aqui com você, mas lá eles falam isso como se fosse... Sim, então se tinha, não vai fazer mais. Aí ele vai e te atropela, ele faz a pergunta no seu lugar. É assim o português. Eu morei lá há muitos anos e a história que eu mais adoro eu estava saindo de casa, eu morava num prédio, eu estava abrindo a porta, eu sei que uma senhorinha morava no meu prédio e ela estava vindo. E brasileiro tem uns negócios que fala uns negócios que não precisa falar. Aí eu caí na bobagem e falei assim, bom dia, a senhora vai entrar lá? Se mora aí, né? Eu falei, é o cavalo, bom dia, vai passando. Mas é isso, mas eu não precisava ter perguntado. A verdade é essa, o erro foi meu. O Léo tem um caso ótimo no hotel em Lisboa. Chegou pro garçom, falou assim, tinha 2 garrafas térmicas assim. E o Léo falou, o que é isso? Ele, poxa, é garrafa térmica. Pô, você me perguntou, é garrafa térmica. Aí o Léo falou assim, não, amigo. O que tem dentro? Ele, pois aqui, ó, dentro dessa temos leite, dessa temos café. Mas a primeira pergunta do Léo foi respondida. Foi. Parece pra gente que não, mas ela foi respondida. Essa franqueza, esse lado direto, o brasileiro não tem. De forma geral. A cultura básica do brasileiro é uma cultura assistencialista voltada para o lado relacional. Então, é uma cultura de relacionamento e de querer agradar e de querer buscar vantagens. Isso. Basicamente, isso é o Brasil. Buscar vantagens. E a gente não tem disciplina. É um país de motivação, mas não de disciplina. Eu me recordo uma vez, estava em Brasília, num restaurante francês, chamava O Francês. E o cara era um francês que conheceu uma mulher, se eu não me engano, e veio para o Brasil e acabou fazendo esse restaurante delicioso. Eu morava em Brasília nessa época. E eu sempre ia nesse restaurante. E ele sempre me via lá. Aí um dia ele falou, o senhor vem sempre aqui? Eu falei, venho. Eu falei, por que o senhor vem sempre aqui? Eu falei, porque a comida é boa. Ele falou, não. Eu falei, como não? Eu falei, não, o senhor vem aqui, o senhor acha que está vindo aqui porque a comida é boa? Eu falei, eu tenho certeza, eu estou vindo aqui por esse motivo. Ele falou, não é porque a comida é boa. Eu falei com ele, então o senhor pode sentar aqui para me explicar o que eu estou vindo fazer aqui? Várias vezes, trago clientes para cá e tudo mais. Ele falou o seguinte, comida boa, se eu passar a receita, o senhor faz. Eu falei, é mesmo? Faz. Tenho certeza, o senhor gosta aqui, eu gosto desse arroz, desse jeito e tal. Eu falei, eu ensino o senhor a fazer isso daqui. E o senhor vai fazer, e vai fazer bem. O segredo do sucesso do meu restaurante não é a comida boa. Eu falei, mas então agora você vai me dizer, então o que que é? Ele falou, porque você consegue comer a comida que o senhor gosta todas as vezes, com o mesmo sabor, todas as vezes que vem aqui. O que os brasileiros não entenderam, que a receita do sucesso, ele falou, não é, a receita do sucesso não é fazer bem feito uma coisa, é conseguir fazer isso sempre. Com consistência. O brasileiro não tem disciplina.
O senhor está vindo aqui comer no meu restaurante porque o senhor tem certeza que este prato vai ser entregue do jeito que o senhor espera. Perfeito. Então, o que acontece? Onde que está o segredo do sucesso de muitas organizações? Não é fazer bem feito. É fazer bem feito sempre. Esse sempre é que é o calcanhar de Aquiles do brasileiro. Que ele acomoda, relaxa. É aquele cara que fala, o que você quer fazer quando aposentar? Quero ter o meu bar, né? Tem um monte de gente que fala, quero ter o meu restaurante. Eu falei, vai montar o restaurante. Aí monta aquela farra toda. Quero ver fazer o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Vai relaxando, vai relaxando, vai relaxando. Hoje eu estou cansado, troquei o cozinheiro, os procedimentos não estão claros, a maneira como estou fazendo os empratados não está bem feito. O que acontece? Não consegue fazer o padrão. Daqui a pouco a pessoa come uma vez e não viu que a carne não está do jeito que ela esperava que estivesse, já pôs uma pulga atrás da orelha da pessoa. A segunda vez que isso acontece, ela não volta mais. É assim que os empreendimentos e as empresas vão destruindo os seus produtos e os seus serviços por conta de quê? De disciplina. Então, mais importante no Brasil não é a motivação, é a disciplina. Isso numa rede de franquia é essencial. Nossa, não. Porque ele acabou aqui e falou, isso aqui é uma aula para a área de fute. Legal, pô. E disciplina é o que você faz quando você não tem motivação, né? Exatamente. Mesmo não querendo fazer. Né? Disciplina é a capacidade do dever acima do querer. Então, eu não estou com vontade, mas eu devo. Não, Cortella diz. No momento que eu devo, isso é a disciplina. O Cortella fala o seguinte, eu faço tudo o que me convém, mas nem tudo que eu faço, eu gosto. Isso nem é dele, isso é dele. Estoico. Estoico, isso. Entendeu? É ele que fala, perdão. Estoica. Ele que fala. Ele fala, ele traduz isso. Ele traduz isso muito bem, Mas isso é da filosofia estoica. Né? O dever, ele vem antes do querer. Exato. Você pode não estar motivado para fazer uma academia, mas eu levanto e vou porque eu preciso. Exato. Agora, o problema do brasileiro é que ele espera a urgência e a crise para fazer as coisas. Por que você está indo agora, meu bem, para a academia? É porque o médico falou, se eu não for para a academia, eu vou morrer. Entendeu? Pronto, agora ele tem um motivo, eu vou morrer, se não vou morrer, eu vou para a academia, então eu tenho um dever, mesmo sem vontade, de ir para a academia. Infelizmente, as pessoas precisam desse tipo de estímulo, né, para que ela faça as coisas acontecerem. Como que a gente muda isso, hein, no brasileiro? Como é que... Cara, isso é uma das coisas mais difíceis. A pergunta do milhão, né? Toda hora eu faço a pergunta. Se eu soubesse... Eu vou te responder com uma esperança. Vou te dar uma esperança. Um amigo meu, conhecido, ele é uma pessoa que não é muito higiênica. Quando eu digo higiene, assim, ele não é muito cuidado com o ambiente. Então ele come um picolé, joga o papel no chão, sabe? Tem gente que é assim. Pois bem, ele foi para a Suíça com os amigos. Esse homem, com mais de 60 anos, com hábitos arraigados, ele andava 2, 3, 4 quadras com o papel na mão para colocar na lata de cesto de lixo, no cesto de lixo. A minha pergunta é, o que fez com um homem como esse mudar um hábito? As regras, o ambiente, que ele não via um papel, o ambiente gritava. A teoria da janela. E a outra ainda eram a própria população que provavelmente ia se revoltar e poderia fazer uma inferência nele. Então o que eu quero mostrar é que é o seguinte, os ambientes moldam as pessoas. É igual quando você viaja para o exterior. Então qual que é a chave fundamental para a gente mudar um comportamento do ser humano? Não é tentar mudar o comportamento dele, é construir um ambiente e esse ambiente mexer no comportamento dele. Eu trabalhei muitos anos com mineradoras. Está muito ligado à cultura. É cultura. Total. Então, eu trabalhei com mineradoras, siderúrgicas, grandes, quase todas, durante muitos anos, e ainda trabalho. Essas empresas são empresas de risco 4. Uma empresa de risco 4 é um risco, ou seja, a maneira como você produz e trabalha, você corre risco de vida, de perder um dedo, perder uma mão, morrer, ser queimado, um monte de coisa. Pois bem, como que essas empresas fazem? Elas conseguem criar ambientes fortíssimos, onde aquelas pessoas que não têm disciplina nenhuma seguem os procedimentos todos, são todos assim, usam os EPIs que normalmente não usaria, mas aí tem um ambiente. Então, o ambiente, ele molda. Aí eu já vi várias vezes em mineradora, o cara sai da mineradora usando cinto de segurança, chega na cidade onde ele mora, não usa. E tira o cinto. Mas lá dentro ele usa. Então, ou seja, os ambientes moldam as pessoas. A gente recebeu aqui em um dos episódios
A gente recebeu o Thiago Toscano, né? Que é o presidente da Itaminas aqui. E a gente falando de mineração, né? Como que o trabalho de mineração ele é em cima de uma disciplina, regra e processo, né? Então é uma cultura muito interna. Cultura de regra. Total. Aquela historinha do macaquinho, né? Que sobe pra pegar a banana. Aí já é o condicionamento. Aí já é um condicionamento. Mas o ambiente condiciona. O ambiente condiciona. Total. É o que ele falou, o não jogar o papel no chão condicionou. É igual quando a gente viaja pro exterior, gente. Quando você viaja pro exterior, eu já quantas vezes você já viu que o pessoal vai para os Estados Unidos e fala, nossa, aqui não pode jogar nada no chão, aí eu não jogo, mas no Brasil você joga no seu porco. Então assim, tem muita gente que faz isso lá fora. Por exemplo, não respeita a fila. Aí lá fora ele respeita. Lá ele abre a porta e fala assim, por favor. E aqui ele não faz. Por quê? Porque lá o ambiente influencia as pessoas. Mas você pensa nos Estados Unidos, eu sempre pensei, por que o brasileiro vem para os Estados Unidos e para na placa de par, não avança o sinal, não anda com a velocidade acima do permitido. Você não precisa nem ir longe, né? Você pode ser fora. O que você faz dentro da sua casa que você não faz fora da sua casa? Mas o ambiente da sua casa é você vai moldando os ambientes. Você tem um ambiente moldado. Eu vi um comportamento dentro de casa. É isso mesmo, você tem um comportamento que você passou da porta, você já tem outro. Eu vi um vídeo que fala exatamente isso quando o nosso filho derrama alguma coisa na mesa e suja a mesa. Que com o nosso filho a gente reclama. Mas se é com uma visita, a gente fala assim, nossa, você tá bem? Não tem problema, querido. Isso aqui a gente lava, tá novo. Mas faz parte disso também, da gente conseguir aplicar também aquilo dentro. Se fosse alemão, você ia falar assim, mas isso é foda, hein? Não, o alemão não ia ser mal educado, ele ia falar, nossa, que merda. Você não vê. Você não vê. Não colocou o negócio direito, não prestou atenção. Não, fora outras culturas, né? Que eu me recordo claramente, um amigo meu, conhecido libanês, e ele estava vendendo uma propriedade dele. E ele pediu lá pela propriedade, eu não me recordo exatamente quantos milhões ele queria, e ele pediu assim, X milhões. Aí a pessoa do outro lado analisou a propriedade e falou, ok, eu pago. E aí ele olhou assim, pensou, falou, mas assim eu não vendo. Ele falou, mas como? Eu quero pagar o que você pediu, não, mas eu não vou vender mais. Eu falei, por que você não vai? Não quero vender. Aí eu perguntei para ele, por que você não quis vender? Porque não deu briga. Eu não posso abrir mão de uma propriedade de 20 anos assim, eu quero pagar o que você quer, não. Tem que ter suor, tem que ter sofrimento. Você vê, isso é cultural. E tem muitos países e muitas culturas que se você não tiver um conflito, se você não tiver uma luta, negócio, não sai negócio. É verdade. Porque o legal para eles é isso. O brasileiro já sofre. Eu trabalhei muitos anos com negociação, que o brasileiro sofre por conta disso. Eu acho que tem a ver não só com essa vontade de pelear, né, de brigar na negociação, mas tem a ver com a desconfiança. Porque se eu peço 1.000 e o cara me ofereceu 1.000 de cara e aceita, será que eu falo, cara, por quê? Pedindo barato. Mas isso aí é outro fator também. É desconfiança. Eu começo a ficar assim, não, mas não é possível. Tem que podia ter vendido mais caro, então, para dar um descontinho. Não vendeu. Ele não vendeu. Mas cultura. É cultura. E mineiro tem disso. Aqui em Minas a gente é desconfiado para preço. Isso é do ser humano, né? Eu já tive gente que já aconteceu comigo e já dos dois lados. De eu falar assim, não, eu compro. Eu falo, não, acho que eu vou ter que mudar o preço, que não era bem esse, que eu acho que eu errei na hora de preço. Eu falei, filhão, você ficou... Agora que eu tô com o Mas Pix a cultura feito. de Minas é diferente de São Paulo. Eu atuo nos dois estados, tem casa nos dois lugares completamente diferentes. Quando eu fui para São Paulo, hoje os nossos negócios estão muito direcionados para lá, né? Eu perdi muitos negócios em São Paulo. Por quê? Meu preço era muito competitivo. E com os meus concorrentes, meu preço era 1/3. Muitos negócios eu perdi porque o cara falou, cara, mas o cara está cobrando 3 vezes mais que você. Eu falei, então você vai fechar comigo? Eu falei, de jeito nenhum, ele deve ser muito melhor que você. Certeza. Esse é o paulista. Não. Aí eu pensei, eu não vou aumentar meu preço para vender, eu vou agregar mais valor. E aí o que acontece? Meu valor foi lá em cima, agreguei com um monte de coisa, muita coisa para entregar. Acabou mesmo. que você entregou muito mais caro, vai entregando mais. Muito mais. Aí o que acontece? O paulista viu o valor, ele paga e o processo de decisão do paulista é muito rápido, né? Muito Fecha rápido. o negócio em 15 dias, em Minas é 3 meses, 4, um projeto de cultura. Então o que acontece? E aqui é o seguinte, você coloca um preço competitivo, pode até ser o mais barato e o cara ainda fala, mas o que você vai fazer desconto para mim? Aí ele quer
3% de desconto e leva 6 meses para conseguir esses 3%, enquanto o paulista já fechou o negócio, já está rodando ciclo de cultura e tudo. Esse é o problema deu resultado. do time, entendeu? Já deu resultado. Óbvio que tem um monte de mineiros e um monte de empresários em Minas que já não são assim mais. Graças, né, a Deus que isso a gente já está evoluindo. Mas ainda você encontra muita gente que o negócio ele não está comprando valor, está comprando desconto. O paulista não compra desconto. Lógico que é desconto, todo mundo quer, mas ele quer saber o seguinte: quanto que eu ganho disso daqui? Qual o resultado? Qual que é o resultado que isso vai me dar? que Qual você é o vai me entregar? resultado que isso vai me dar? Teve uma empresa especificamente que nós fizemos um trabalho muito grande. O nosso valor era o dobro da de baixo. O cara fechou conosco exatamente por conta disso. Eu falei, vou dizer por que eu fechei com vocês. Porque você é o dobro do outro. Falei, e eu vi que você tem muito mais componente, muito mais elemento, muito mais tecnologia, muito mais tudo. Acredito mais na sua entrega. Eu acredito mais na sua entrega. É isso aí. Diz que tem um ditado, não sei se vocês já ouviram, né? Que o carioca, o paulista e o mineiro negociando. O carioca é quanto que eu ganho. O paulista é quanto que a gente ganha com isso. E o mineiro é quanto que você está ganhando. Não, isso existe, isso não é uma... Mas isso está mudando em Minas. Eu vejo um monte de empresários, estou vendo, que tem a cabeça de valor. Concordo. Nem é de paulista, é Não cabeça de valor, Isso. de resultado. Isso está mudando. Mas isso é mais uma globalização dos negócios, né? Você tem que lidar com todo mundo, né? Tá tudo muito mais rápido hoje. Quanto mais as empresas mineiras começam a fazer negócio maiores, você começa a ter uma cabeça, um mindset mais orientado para resultado, para pensar grande. É isso. Mas 20 anos atrás, você ia negociar com alguém numa cidade do interior, aquele regionalismo ali, não tinha comunicação, não tinha nada, vai fazer do jeito que é ali, né? Muito Ô, bom, Luí, viu? cara, muito bom, cara, legal demais o nosso papo. Eu queria que você passasse suas redes de contato, seu Como é que a site. gente faz para entrar em que a gente contato faz? contigo? Com a empresa, Achar a ali, empresa? Agora ele vai demorar 1h30 para explicar, pessoal, porque é coisa demais. Nós temos ainda 26 minutos, né? Vou gastar eles por completo. Tem alguém na esteira escutando a gente? Pode ele começar a sua brigando corrida com a agora gente, na esteira que vai dar Meu Deus, certo. Já tô sem área, esse negócio não vai acabar nunca. Eu tenho as redes sociais, eu estou no LinkedIn, Luí Burlamac, no Instagram conectei. também. Só tem um Luí Burlamac, não tem outro. Então é fácil. Luí escreve L-O-U-I-S, né? Então, nós temos também aí a empresa Taijeta, com G, né? taijeta.com.br, que é uma empresa de mapeamento e gestão da cultura. Tem a Jazer. O que quer dizer Taijeta? Taijeta é uma estrela da constelação de Pleiades. Então, como a gente trabalha com informação é uma constelação de dados. Então a gente trabalha com isso. E a estrela ilumina. Eu não conhecia, né? Mas eu A sabia estrela que alguma ilumina. coisa quer Então a dizer. gente quer iluminar os dados culturais e o caminho das empresas. Tudo que eu faço é com gostei. significado. Muito bom. A nossa Muito empresa de consultoria e treinamento é a Jazer. Jazer vem do jazz. Veio da inspiração do meu grande guru, Peter Drucker. Então, eu sou músico, né? Sou baterista, então eu gosto de jazz e rock. legal. Então, a gente criou o jazz. Jazer vem do jazz. E o jazz você precisa de 2 elementos muito importantes. A improvisação, que eu gosto do lado intuitivo, sou super intuitivo. E, por outro lado, você precisa da partitura. Você tem que ser técnico. Então, eu gosto do lado racional. Então, o intuitivo com o racional, ele é muito importante. Razão e emoção. Então, as duas coisas são fundamentais. Então, na Jazer, a gente tem essa pegada. E nós temos a Merop, que é uma editora, que a gente publica livros e tudo mais aqui no Brasil e alguns autores internacionais do Brasil também. Que legal. Então, aí você me encontra LinkedIn, Instagram, Facebook e os sites. Você é das super empresas ativo no também. Instagram, que eu tava vendo, né? Super, Cheio um monte de corte vídeo, super bacana, legal, né? muita coisa boa. Vale Tem. a pena seguir, vale a pena Vale seguir. assim. Eu já tô Cortes seguindo no aqui já. estúdio 767, por sinal. Eu vi lá, eu vi sim. Eu vi que tem cortes de cá. É verdade. Sempre muito bem-vindo aqui, Luiz. Eu Sempre sou será. cliente aqui, né, de vocês, e aqui você sempre me atende muito bem, é um ótimo lugar de gravar. Ai, que bom. Excelente. O Te pessoal, agradeço. pessoal aqui, tirando o Lúcio, é bem educado, é bem O time é bom. o time é O time é bom. A cultura que eu criei. E em março de 2025 vem livro novo aí. Eu vou lançar o meu Opa. 10º livro. 10º livro. 10º livro. Que número bom, hein, cara? É o número 10, Você já vai dar aquela pitadinha ou não? Melhor a gente esperar É março. um livro que eu vou trazer, um livro que fala sobre os problemas sociais, os problemas de mindset das pessoas e como é que nós estamos perdendo o discernimento.
Como é que a gente está perdendo o discernimento das coisas. Que show. Então vai ser um livro sobre isso. Que show, quero ler. Curioso. Quero ler. Mais um podcast inteiro. Boa, opa, só pra... vamos deixar já marcado. Depois dele lançar, vamos trazer ele aqui para falar do livro. Boa, vamos fazer isso, Luiz. Que legal, show de bola. Valeu. Muito obrigado, Luiz. Show de bola. Obrigado, viu? Valeu, gente. Valeu. Obrigado mais uma vez pelo escutar aí o nosso podcast. Não esquece de seguir, compartilhar e até o próximo episódio. Tchau. Valeu, pessoal. Que bonito. Muito bem.